Existe um momento na vida em que você percebe que não é mais a falta de fé que te paralisa, mas o excesso de controle. Você acredita, ora, confia pelo menos em teoria, mas ainda assim sente dificuldade em descansar. Algo dentro de você permanece alerta, vigilante, sempre tentando prever o próximo passo, evitar o próximo erro, antecipar o próximo problema. Não porque você não confia em Deus, mas porque em algum ponto da sua história você aprendeu que relaxar dói. Esse aprendizado não veio do nada. Ele nasceu de quedas inesperadas, de promessas quebradas, de situações em que tudo parecia certo e ainda assim deu errado. Então, sem perceber, você desenvolveu um mecanismo silencioso de sobrevivência. Se eu controlar, eu não sofro tanto. Se eu prever, eu não me decepciono tanto. E esse mecanismo cobra um preço alto, ele rouba o descanso, a leveza e, com o tempo, até a sua sensibilidade espiritual. Se esse conteúdo ressoa com você, inscreva-se no canal agora. Novos vídeos toda semana para te ajudar a caminhar com mais leveza e alinhamento. Talvez você não perceba, mas muitas das suas orações carregam mais tensão do que entrega. Você pede, mas já calcula. Você confia, mas já se prepara para o pior. Você diz: seja feita a tua vontade, mas por dentro tenta conduzir o caminho não por rebeldia, mas por medo. Medo de perder, medo de errar, medo de confiar e se frustrar novamente. E é aqui que começa a confusão entre responsabilidade e controle. Responsabilidade é fazer a sua parte com consciência. Controle é tentar garantir resultados que não dependem apenas de você. Quando você cruza essa linha, algo começa a se desgastar por dentro, porque você passa a carregar pesos que não foram feitos para estar sobre seus ombros. Jesus nunca ensinou controle. Ele ensinou confiança. Ele nunca prometeu ausência de problemas, mas prometeu presença no meio deles. Não andeis ansiosos, ele disse, não porque a vida não teria desafios, mas porque a ansiedade não acrescenta nada além de desgaste. Talvez você esteja cansado não porque fez demais, mas porque tentou sustentar sozinho aquilo que deveria ser compartilhado com Deus. Existe um ponto na caminhada espiritual em que Deus não pede mais esforço. Ele pede entrega. Não uma entrega passiva, mas a entrega de quem faz o que pode e confia o que não pode. A entrega de quem aceita que o controle absoluto é uma ilusão que só gera tensão. O problema é que soltar o controle assusta, porque parece perder poder. Mas na verdade é o contrário. Soltar o controle é reconhecer limites. E reconhecer limites é o início da sabedoria. A Bíblia está cheia de histórias de pessoas que precisaram soltar o controle para avançar. Abraão precisou sair sem saber exatamente para onde ia. Pedro precisou sair do barco sem garantia de estabilidade. Marta precisou soltar a agitação para aprender a descansar aos pés de Jesus. Em todos esses casos, o milagre não aconteceu enquanto eles tentavam controlar a situação. O milagre aconteceu quando houve confiança suficiente para dar o próximo passo. Talvez você esteja vivendo exatamente esse ponto agora. Um ponto em que fazer mais do mesmo não resolve. Um ponto em que Deus não está pedindo que você corra mais rápido, mas que confie mais profundamente. Confiar não é ignorar riscos, é escolher não ser governado por eles. Confiar não é fechar os olhos para a realidade, é olhar para ela sem permitir que o medo decida por você. Existe algo profundamente libertador em admitir: eu não dou conta de tudo. Porque essa admissão não te diminui, ela te humaniza. E Deus trabalha muito bem com pessoas humanas, conscientes de seus limites. Ele não exige performance espiritual, ele exige sinceridade. Quando você começa a soltar, algo se ajusta. A respiração muda, o coração desacelera, a mente clareia. E nesse espaço, Deus fala com mais clareza, porque Ele não grita para competir com a ansiedade. Ele sussurra para quem está disposto a ouvir. Existe um tipo de fé que só se desenvolve quando você solta o controle, uma fé mais madura, mais silenciosa, menos ansiosa. Uma fé que não exige sinais constantes para continuar acreditando. Uma fé que descansa mesmo sem garantias completas. Mas há outro peso que precisa ser nomeado.
Quando você começa a admitir que não controla tudo, a culpa começa a perder força. Porque grande parte do peso que você carrega não vem do que deu errado, mas da crença silenciosa de que se tivesse feito mais, pensado melhor ou agido diferente, tudo poderia ter sido evitado. Essa crença parece responsabilidade, mas muitas vezes é apenas autocobrança excessiva disfarçada de maturidade. Você olha para trás e se julga, em vez de enxergar aprendizado. Você se condena, em vez de reconhecer crescimento. Essa postura não te torna mais sábio, apenas mais cansado. Deus nunca te chamou para viver em constante revisão de culpa. Ele te chamou para viver em renovação. A Bíblia diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Cada dia traz consigo a possibilidade de recomeço interior. Mas esse recomeço só se torna real quando você aceita soltar a necessidade de se punir pelo que já passou. Jesus nunca construiu nada sólido sobre culpa. Ele sempre começou pela restauração da identidade. Eu não te condeno vinha antes de vai e não peques mais. A ordem importa. Sem restauração, não há transformação sustentável. E quando a culpa vai perdendo espaço e o controle começa a afrouxar, você entra num território novo, o território do descanso consciente. Não o descanso da desistência, nem o da fuga, mas o descanso de quem escolhe não lutar contra tudo o tempo todo. A Bíblia fala de um descanso que não é ausência de trabalho, mas presença de confiança. Descansar nesse sentido é caminhar sabendo que você não está sozinho no processo. É fazer o que está ao seu alcance e confiar o restante sem ansiedade. Deus raramente compete com a ansiedade. Ele espera que ela diminua para falar com clareza. Muitas das respostas que você procura não vêm quando você está desesperado por elas. Elas vêm quando você desacelera, quando para de exigir soluções imediatas, quando aceita não saber tudo agora. A entrega verdadeira não te deixa perdido. Ela te torna atento aos sinais, atento às emoções, atento ao que gera vida e ao que drena. Esse nível de atenção só é possível quando você não está em estado constante de defesa. Você começa a perceber que algumas portas se fecham não como rejeição, mas como redirecionamento. E quando você não está obcecado por controle, você aceita esses fechamentos com mais maturidade, não como fracasso, mas como ajuste. Existe uma paz que acompanha decisões alinhadas, mesmo quando elas são difíceis. Essa paz não elimina o desconforto, mas impede o desespero. Descansar é uma prática. Confiar é o exercício. Entregar é uma escolha diária. Não acontece de uma vez, acontece aos poucos. E cada vez que você escolhe confiar em vez de controlar, algo dentro de você se fortalece. Esse fortalecimento não é barulhento, não é visível imediatamente, mas ele cria uma base sólida. Uma base que sustenta decisões, relacionamentos e projetos, sem te destruir por dentro. E é sobre essa base que Deus constrói algo novo, não sobre ansiedade, não sobre culpa, não sobre controle, mas sobre confiança, descanso e alinhamento. Você não precisa correr. Você não precisa provar nada. Você não precisa controlar tudo. Você só precisa continuar caminhando com o coração alinhado. E quando o coração está alinhado, o caminho mesmo desconhecido deixa de ser ameaça. Ele se torna espaço de construção, não com respostas prontas, mas com um coração mais preparado. E assim, o próximo passo não será mais pesado, será mais consciente.